Bom dia, meu nome é Samir de Castilho, sou médico R2 de oftalmologia do Hospital de Base. Sob orientação do Dr. Paulo e Dr. Fábio, eu vou comentar sobre o retinoblastoma, melanoma e outros tumores vasculares e intraoculares. Minha abordagem será em relação à genética, tem um fator bem importante no retinoblastoma, a clínica, a classificação e tratamento do retinoblastoma e do melanoma de coroide. Vou abordar também sobre a doença de von Hippel-Lindau, hemangiomas da retina e coroide, a esclerose tuberosa e a neurofibromatose. O retinoblastoma é o tumor intraocular primário mais comum da infância. Isso é importante porque muitas vezes se é perguntado qual que é o tumor intraocular mais comum. A resposta desta pergunta é metástases, tá? Este é o tumor intraocular maligno mais comum. Já o tumor intraocular primário mais comum na infância é o retinoblastoma. É a principal causa de nucleação infantil, acomete homens e mulheres na mesma frequência, não tem uma predileção por raças, 90% dos casos ocorre antes dos 3 anos, então é muito difícil ter um, um início mais tardio. A idade de diagnóstico é mais variável, quanto mais grave o caso, mais cedo será diagnosticado. Quando há um histórico familiar, geralmente o diagnóstico é aos 8 meses. Se ele é bilateral, é aos 12. E se é unilateral, é aos 24 meses. Os achados iniciais mais comuns do retinoblastoma é a leucocoria, que gira em torno de 60%. E aí está a importância de se realizar o teste do reflexo vermelho, tanto por pediatras, clínicos, oftalmologistas. A segunda manifestação mais comum é o estrabismo. Já nos achados tardios, o olho vermelho vai ocorrer. Esse tumor já vai estar bem mais desenvolvido, ao ponto de criar essa premia conjuntival. Pode ocorrer celulite orbitária, o glaucoma, que vai ser neovascular, e a invasão orbitária. A genética do retinoblastoma já é bem compreendida. A gente sabe que o gene envolvido é o gene RB1, que está localizado no cromossomo 13. Ele é um gene supressor de tumores. Quando há uma mutação nesse gene supressor de tumores, ele, de certa forma, vai atacar os fotorreceptores e ali vai nascer o retinoblastoma. Ele tem três formas de ocorrer essa mutação. Essa mutação pode ser somática, que é em 60% dos casos. Uma célula localizada nos fotorreceptores vai ter uma mutação durante a formação daquele olho, e ali vai nascer um retinoblastoma, que é unifocal e geralmente unilateral. Isso é importante diferenciar, porque o tumor pode ser multifocal, vários focos, mas ser unilateral. Ele não transmite a prole. Já num caso que ele é hereditário novo, ele não vai transmitir a prole também. Essa célula com mutação não vai estar em todas as células do corpo e vai ocorrer em 30% dos casos. Já um caso hereditário familiar, essa célula ela foi transmitida por um dos pais. Todas as células do corpo daquele indivíduo têm essa mutação no gene RB1 e é muito comum esse retinoblastoma ser multifocal e bilateral, em 85% dos casos. É importante lembrar que nesse caso hereditário novo, é como se tivesse uma mutação durante o período de mórula, de blástula desse indivíduo, e parte das células dele tem essa mutação no GNRB1, mas não são todas as células. Como é que funciona o aconselhamento genético? Um dado bem importante do GNRB1 é que ele tem penetrância de 90%, tá? Então, por isso que não tem essas porcentagens quebradas. Se o pai tiver retinoblastoma bilateral, a chance de ter um filho com retinoblastoma é de 45%. Tem essa diminuição por causa da penetrância de 90% do gene. Já se o pai tiver um retinoblastoma unilateral, a chance é de 15%. E se uma família tiver dois filhos já com retinoblastoma, a chance do terceiro ter retinoblastoma é de 45%.
Importante lembrar que o retinoblastoma tem um risco aumentado para outros tumores. Algo legal de lembrar é o retinoblastoma trilateral, que é quando acontece retinoblastoma bilateral junto com pinealoblastoma, que isso ocorre em 5 a 10% nos casos de retinoblastoma bilateral. Isso é importante lembrar porque a pineal, que tem a função de controle da melatonina, ela tem uma associação da sua produção com a visualização de luz, né? Ela é muito dependente do ciclo circadiano. Então, a pineal tem uma origem embriológica um pouco similar com a retina. Já o sarcoma é bem associado ao retinoblastoma e o melanoma também. O retinoblastoma pode se manifestar de várias formas. Dividir de três, que de certa forma ele pode ser endofítico, crescer para dentro do olho, ele pode ser exofítico, crescer para fora do olho, ou pode ser difuso, crescer difusamente no olho. A forma endofítica geralmente tem sementes vítreas, geralmente são pequenas, tá? Aqui na imagem a gente vê um tumor endofítico multifocal. Aqui não está aparecendo as sementes, mas as sementes geralmente são bem pequenas. Pode ocorrer também o pseudohipópio, que é um acúmulo de sementes vítreas, de restos tumorais na câmara anterior, e pode essas sementes vítreas e restos tumorais acumularem no trabeculado e causarem um glaucoma. Já o tumor exofítico, geralmente a gente vai ver um vaso nutridor grande em cima dele. Algo bem típico do retinoblastoma são as calcificações, e ao redor desse tumor pode ocorrer um DR exudativo. Já o retinoblastoma difuso, ele é de difícil diagnóstico porque ele simula muito uma uveíte posterior. Aqui na imagem a gente consegue ver as sementes vítreas, são de tamanho pequeno, ficam boiando no vítreo. O pseudohipópio, que ele fica na parte inferior da câmara anterior, mas ele tem uma mobilidade muito baixa e ele é irregular, ele não fica em nível bonitinho igual um hipópio. E na outra imagem a gente consegue ver células tumorais no trabeculado. Um tumor inicial, ele tem uma sobrevida boa, de 95%. Já um tumor metastático é muito grave, tem uma sobrevida de menor que 20%. Alguns métodos de diagnosticar e avaliar o retinoblastoma é o ultrassom, que ele é excelente para nos aproximar do diagnóstico de retinoblastoma, porque ele avalia muito bem essas calcificações do retinoblastoma, que são bem típicos dele. Já a tomografia computadorizada, ele tem um porém. Em crianças pequenas, a gente sempre evita usar exames de radiação ionizante, como a tomografia, pelo risco de novos tumores. Já a ressonância não tem esse problema, não tem essa radiação, e ela consegue avaliar a extensão do tumor muito boa, porque a ressonância é muito bom para tecidos moles. E consegue avaliar a presença do pinealoblastoma também, que é visto nessa imagem pequenininha sobreposta. Algo muito importante de se avaliar no retinoblastoma é o nervo óptico, porque ele costuma crescer e invadir o nervo óptico. Isso é muito comum, tem um prognóstico ruim. Quando acontece isso, é um sinal muito grande de invasão do sistema nervoso central e das meninges. Por isso é importante avaliar o líquido cefalorraquidiano dessa criança. E quando a gente vai fazer a enucleação deste olho, a gente tem que ter o cuidado de remover pelo menos 1 centímetro do nervo óptico, para impedir que não tenha essa metástase, essa invasão local. Já na extensão extraocular, geralmente acaba invadindo a coroide, a órbita, pode dar até um aspecto de celulite e costuma dar metástases sistêmicas, principalmente nos ossos. Por isso é importante a gente avaliar o mielograma. Já se há uma invasão do seio camerular, é importante avaliar os linfonodos, principalmente cervicais e pré-auriculares. Aqui a gente consegue colocar essa primeira imagem, porque dá para ver que esse retinoblastoma está invadindo bastante o nervo óptico.
Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado de ressecção de no mínimo 10 milímetros. Um pouquinho sobre a classificação. A classificação do retinoblastoma, ela é bem estabelecida, é uma classificação internacional, vai de A, B, C, D e E, sendo o E a mais grave de todas. A classificação A é a melhor dos mundos, mas que infelizmente a gente não encontra tanto. É um tumor menor que 3 milímetros, que está distante a mais de 3 milímetros da fóvea, está distante a mais de 1 milímetro e meio do nervo óptico. Então, no final das contas, é um tumor pequeno e longe do polo posterior. Quanto maior e mais próximo do polo posterior, pior vai ser a acuidade visual e mais próximo vai estar do sistema nervoso central. Já o tumor B, o tumor do tipo B, ele é um tumor grande ou perto do polo posterior. A classificação C é quando a gente vê sementes tumorais, sementes vítreas, localizadas. Já o D, as sementes tumorais difusas. Já a classificação do tipo E é quando há acometimento maior de 50% do globo, ou a invasão extraocular, ou a glaucoma neovascular, ou já esse olho está em fitizes, ou a hemorragia vítrea. Embaixo a gente consegue ver um acompanhamento. Aqui no B, vê que esse tumor está bem no polo posterior. Aqui no C já há algumas sementes vítreas, mas em poucas localidades. Já o tumor D, as sementes vítreas difusas, e o tumor E, infelizmente, já está bem avançado esse tumor. Em questão do tratamento, a conduta vai depender da classificação. Quando é um tumor pequeno, a gente vai fazer tratamentos focais, tá? Algo muito usado é o laser de diodo, que ele é diferente do laser de argônio. Ele vai ter, de certa forma, ele vai ser mais profundo, tá? Ele vai, de certa forma, queimar esse tumor. É usado em tumores mais posteriores. Se ele tiver muito anterior à linha do equador, não vai ser possível utilizá-lo. Já a crioterapia a gente vai utilizar em tumores mais anteriores. Ele pode ser usado como tratamento único ou adjuvante, mas geralmente é como adjuvante. Podemos usar a quimioterapia, ela não vai ser um tratamento único, a gente sempre vai associar a outro método. Ele vai ser muito usado quando a gente tem um tumor muito grande, daí você faz a quimioterapia, aquele tumor diminui um pouco de tamanho e tu consegue trabalhar em cima dele melhor. Então, ele tem 90% de recidiva, se é usado como método único. Já a quimioterapia intraarterial, ela é muito legal porque em muitos casos a gente consegue evitar a enucleação dessa criança. A gente vai cateterizar um vaso do corpo, geralmente a artéria radial, vai chegar até a artéria oftálmica ou o vaso específico que está nutrindo aquele vaso e fazer uma quimioterapia neste tumor, mais localizado. A radioterapia é um modelo que está crescendo bastante. A radioterapia externa é muito usada quando tem uma invasão local. E a bracterapia, que são aquelas sementinhas que a gente coloca próximo à esclera, que está crescendo bastante também. O legal da radioterapia é que esses tumores eles são radiosensíveis, mas pela dificuldade de acesso, muitos dos pacientes não vão conseguir usar, principalmente a bracterapia, porque ela é um pouco indisponível no nosso meio, ela custa caro. Nós vamos usar a radioterapia como segunda opção, casos refratários. Ela é muito boa também para tumores secundários, tá? Quando tiver uma metástase óssea, por exemplo. Já a enucleação acaba sendo o caminho para a grande maioria dos centros, por ser a única opção viável, ser a opção que é mais agressiva, mas é mais segura. A gente vai usar preferencialmente no grupo E ou quando não tem um prognóstico visual. Lembrar sempre que é uma enucleação, não é uma evisceração, tá? Tem que ter parece bobo, mas a gente tem que ter esse cuidado. E temos que remover mais de 1 centímetro do nervo óptico na enucleação.